A paz, meus queridos, que o Senhor vos abençoe. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma porção e um pensamento a respeito da palavra de Deus. E gostaria de fazer você pensar sobre algo. Nós temos vivido em momentos, em tempos, onde as pessoas têm olhado o mal como algo não tão mal. Isso tem levado a muitas pessoas a darem oportunidades ao diabo ou a cederem territórios que antes haviam conquistado, quase que traçando uma amizade com o diabo. Existe, me parece, no meio da nação, no meio da população, no meio da humanidade, uma falsa ideia de que o diabo não é tão mal como parece e de que as pessoas ligadas ao diabo ou que dão ouvidos ao diabo, elas não são tão más como parecem. Quem está a serviço do diabo não vai fazer nada em favor do povo de Deus. Quem está a trabalho do diabo não vai fazer nada sobre as coisas de Deus. E o diabo ele já tem um pensamento a respeito de mim e de você. O diabo ele já tem uma ideia fundamentada a respeito de mim e de você, e essa ideia é muito bem clara na mente, nas palavras e nas ações daqueles que servem ao diabo. Eles deixam muito bem claro como eles nos veem, como eles veem os filhos de Deus, como eles veem as coisas de Deus, a igreja do Senhor. E isso é bem antigo, o espírito de Faraó. Ele não tem medo de expressar o que ele pensa e de como ele pensa a nosso respeito. Olha no livro de Êxodo, no capítulo 5. Êxodo, no capítulo 5, no versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Mas Faraó respondeu: Vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados. Por isso, dizem: Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. A primeira coisa que você precisamos observar é que Faraó tem a ideia na mente pré-concebida dele, a ideia, e ele transforma isso em uma locução verbal, ele divulga muito bem isso, a ideia de que nós, servos de Deus, somos desocupados. E também minimiza a grande necessidade e o grande valor que servir a Deus tem. Olha o que ele diz: Vocês são desocupados, por isso dizem, sacrificaremos ao Senhor. Ou seja, ele coloca em pé de igualdade, ele imagina que ir e servir a Deus é só para gente desocupada, é só para gente que não tem o que fazer. Tem muita gente pensando assim a respeito da igreja, tem muita gente pensando assim a respeito de mim, a respeito de você, tem muitos líderes na nação, muitas pessoas que têm cargos elevados na nação, pensando justamente isso. Pensando justamente isso, imaginando que a obra de Deus não é essencial, imaginando que a obra de Deus é para desocupados. Meu irmão, seja sábio, abra os seus olhos, pense a respeito disso. Essa é uma linguagem das trevas, esse é um pensamento das trevas. Quem ganha com isso? Quem ganha em diminuir o papel da igreja? Quem ganha em manietar o papel da igreja? Quem ganha em dizer que a igreja não é essencial? Quem é que ganha em dizer que a igreja é feita de pessoas desocupadas e que servir a Deus, ir ao culto, ir ao templo, ir à célula, é para gente que não tem o que fazer? Quem ganha com tudo isso é o diabo. E eu e você precisamos identificar quem pensa desse jeito. E nas próximas eleições, nós precisamos mudar esse quadro. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa,
o povo perece. Pense nisso. Que Deus te abençoe, te guarde e te faça prosperar em tudo. Amém.